Hello, amigas e amigos da governança de TI. Hoje eu vou falar sobre o meu assunto mais querido do coração, que é a área que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que é a parte de gerenciamento de problemas ou Problem Management. A gente já conversou um pouquinho sobre incidentes e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os principais conceitos da teoria, alguns exemplos práticos, fazer um paralelo com a prática de Incident Post-Mortem do SRE. Vamos olhar as principais ferramentas de ITSM, como elas fazem o gerenciamento de problemas, e a gente também vai procurar vagas no LinkedIn. Se você ficou interessado, vem comigo, bora de vinheta. Bom, aqui no meu canal eu já fiz um vídeo, comecei falando sobre o que é governança de TI e o que é ITIL. E o gerenciamento de problema é uma das práticas que eu mais utilizo, que é a minha linha de especialização, e eu estou muito ansiosa para fazer esse vídeo para vocês. Já tem um tempo que eu estou aqui ensaiando de gravar, mas o que é importante que a gente entenda? Para quem já trabalha com governança de TI, é comum dizer que a prática de problemas ela vem para analisar a causa raiz dos incidentes. E isso é uma coisa que eu queria desmistificar. E olha o barulho do tabu quebrando. Queria quebrar esse tabu. Porque, na verdade, o problema, ele não é isso. O problema, ele é analisar uma ou mais causas raízes de incidentes que aconteceram, mas principalmente de potenciais incidentes que podem vir a acontecer. Então, essa máxima de incidente vira problema não é verdade. Incidente não vira problema, gente. Então, isso é um tabu que a gente tem que quebrar. Eu até fiz um meme aí, vou deixar para vocês se vocês quiserem imprimir camiseta, caneca. Eu fiz um hand lettering, que nos meus tempos livres eu gosto de fazer isso, é apenas um hobby. Escrito exatamente, incidente não vira problema, porque a gente precisa desmistificar no mundo da tecnologia que o incidente vira problema. Ele é, sim, um dos gatilhos para a gente começar a governança de problemas, né? Ele é um dos caminhos de entrada para a prática de problemas, mas não é só ele. A gente tem outros também, e aí é um pouquinho disso que a gente vai falar. Bom, começando pelos objetivos e benefícios, os principais objetivos e benefícios do gerenciamento de problemas são identificar os problemas e as suas causas, documentar soluções e workarounds, e também prevenir a recorrência de incidentes. Quais são os principais benefícios que a gente tem em relação a isso? Aumento da satisfação do cliente, redução de custo e suporte e melhoria em geral na qualidade dos serviços de TI. Mas, Bárbara, como é que isso está relacionado? Vou já começar introduzindo porque a gente tem as três principais fases de um problema. A primeira deles é a identificação de um problema, depois o controle do problema e então o controle do erro. Começando aqui na primeira parte, na primeira fase, que é a parte de identificação do problema, é onde a gente de fato vai entender um problema. Ele pode ser tanto reativo quanto proativo. Então, se na sua empresa ainda não existe a prática de problemas e você quer implementar, é um ótimo jeito de você começar. Você começa voltando lá para os princípios orientadores do ITIL, comece onde está, né? Então a gente começa de onde a gente está. Onde a gente está, a gente tem o que sendo registrado no momento? Incidentes. Então a gente pega esse montante de incidentes e vamos analisar, ver se tem alguma recorrência. E aí desses que são recorrentes, a gente vai juntar eles e vai fazer uma análise de problema, vai fazer uma análise das potenciais causas raízes, dos fatores contribuintes, para que então a gente possa endereçar soluções permanentes, documentar e, se necessário, implementar soluções permanentes. E qual que é a diferença desse reativo para esse proativo, né? Esse reativo, a gente vai entender que essa parte do reativo, o impacto para o cliente ele já aconteceu. Isso que eu trouxe um pouco antes, falando que um dos benefícios era aumentar a satisfação do cliente, diminuir os custos operacionais. Isso ainda não está em um nível que vale muito a pena, que o trade-off está se compensando. Por quê? Porque isso começa a acontecer quando a gente começa a ser mais proativo. Então, da onde que vem os problemas proativos? Os problemas proativos eles vão vir de quando a gente faz uma análise de vulnerabilidade do nosso ambiente, identifica coisas que a gente ainda não tem um incidente, mas que podem vir a ser. Então, a gente abre um problema para tratar aquilo.
Pode vir também de análise no código. Às vezes você está desenvolvendo o código da sua aplicação e você pega um bug lá que até agora é um caso, um cenário que ninguém nunca caiu, mas que pode vir a acontecer no futuro. Você já abre ali um problema proativo para corrigir aquilo. Ele também pode vir de participação em fóruns de tecnologias que você utiliza e que você aprende com a experiência das outras pessoas, que elas já tiveram algum problema relacionado a alguma coisa daquela tecnologia que ainda não aconteceu com você, mas você vai aprender e já vai corrigir antes de que isso também aconteça com você, porque pode ser um cenário que aconteça também na sua produção, certo? Então, trazendo aqui um pouco para o exemplo que a gente tinha falado lá no vídeo de incidentes da dor de cabeça, o incidente reativo você tem dor de cabeça uma vez por semana ou uma vez a cada 2, 3 dias, e aí você resolve investigar a causa dessa dor de cabeça. Você vai no médico, você faz exames e aí você identifica algumas coisas que podem ser fatores para aquela dor de cabeça, certo? Então isso você reativamente teve um problema, teve incidentes que aconteceram, as dores de cabeça, que te levaram a ir lá e analisar, fazer uma análise mais profunda com especialistas de o que está causando aquilo. O que seria um problema proativo nesse conceito, né? Nesse paralelo que a gente traçou aqui? Você é uma pessoa que é saudável e você quer se manter saudável, então você começa a pesquisar coisas que pode fazer na sua saúde para que evitem que você tenha dor de cabeça. Então você vai aprender com a experiência de outras pessoas, vai ver recomendações de especialistas, você vai dormir melhor, você vai comer melhor, se você sair no sol você vai colocar um boné, vai beber bastante água. As pessoas fazem para evitar dores de cabeça, então é como se fosse você ir buscando as melhores práticas, entrando nesses fóruns, entendendo como está funcionando. Ou então, às vezes, tem algum fator de risco na sua região. Por exemplo, na região que eu moro, as pessoas da minha idade que comem esse tipo de coisa reportaram que estão tendo dor de cabeça. Então, você vai lá e vai evitar, por um período, comer aquilo. Ou no caso que está tendo muita dengue, né? A gente sabe que está tendo muita dengue. É um fator que é conhecido e você não precisa esperar ter dengue para tratar, né? Então, você vai passar repelente, você vai não deixar o seu vasinho de água lá com água no fundinho. Então, são coisas que a gente pode fazer proativamente, que esse paralelo com a gestão proativa de problemas, para que a gente tenha, então, não tenha incidentes. Então, eles seriam para evitar incidentes. Então, essa é a principal diferença aí que eu vejo entre os problemas proativos e reativos. Eu acho que é parte da jornada de amadurecimento, da adoção do processo de problema, você partir iniciando dos reativos e então começando a fazer os proativos. Um outro exemplo de proativos, de problemas proativos que você pode também ter na sua empresa é você analisar tendências da sua monitoração, mas que não afetem ainda a produção. Então, geralmente, a sua monitoração, o gerenciamento de eventos, quando ele identifica alguma coisa que vai ali já potencialmente causar um incidente, ele pode abrir um incidente para alguém analisar. Se ele não conseguiu fazer ali um self-healing, né, como é que fala self-healing em português? Se ele não conseguiu fazer uma auto... Não sei como é que fala self-healing em português, deixa pra lá. Então, self-healing mesmo. E às vezes você pode, analisando manualmente, pegar tendências na sua monitoração de picos que não chegam a afetar a produção, que não chegam a abrir incidentes, mas que acontecem uma vez a cada semana, uma vez a cada um mês, e vale a pena você também abrir um problema proativo para investigar, porque no futuro isso pode ser um problema maior e gerar um incidente. Alguns outros exemplos também, você pode, se você utiliza cloud pública, Azure, por exemplo, entrar com frequência no portal da Azure e ver se tem potenciais problemas que estão afetando outras regiões que não a sua, que você está impactado, e tentar traçar um plano de mitigação. Será que isso vai impactar também a minha região? Qual que é o plano que eu tenho para fugir daqui se isso acontecer? Então, isso também são formas proativas de você identificar problemas. Então, a gente está falando aqui do primeiro passo, né, da primeira fase do gerenciamento de problemas, que é a identificação do problema. Então, a gente conversou bastante sobre a identificação e o registro, de como que a gente vai fazer a identificação e registro. Também é importante que nessa fase você tenha gatilhos pré-definidos
de como que você vai abrir esses problemas. O que que é de fato um gatilho para abrir um problema? Porque lembra que eu falei para vocês no vídeo de incidentes que se tudo é prioridade, nada é prioridade? Então é muito importante também a gente ter a consciência de que a análise de problemas ela é muito boa no sentido de que ela vai trazer benefícios tanto para o usuário quanto para o negócio, mas a gente dedica tempo e recurso que também é dinheiro. Então a gente não pode dedicar tempo e recurso para tudo que acontece virar um problema. Então a gente tem que ter uma calibragem de gatilhos que vão de fato se transformar em problemas para que a gente não passe também o tempo inteiro fazendo a gestão de problemas. Geralmente, algumas recomendações são incidentes que afetaram a produção e foram de uma criticidade muito alta. Incidentes críticos, eles são um gatilho para o problema. E esses outros que eu citei também. A questão de você pesquisar em fóruns, se aquilo realmente vai impactar a sua empresa, você olhar nos portais de fornecedores, problemas ou bugs que eles estão reportando e que pode também vir a afetar a sua empresa, coisas que os designers ou os programadores identificam no código proativamente. Então isso tudo são os seus gatilhos e nessa fase você vai identificar se realmente estão dentro desses gatilhos, registrar e também vai dar a prioridade para esse problema. Então, qual que é o impacto que está trazendo nesse momento para o negócio, qual que é a prioridade que isso vai ter para mim, ou se eu evitar isso no futuro, quanto que eu vou economizar, né? Qual que vai ser o potencial ganho que eu vou ter de ter evitado isso antes de ter afetado os clientes. Então, isso são coisas que podem te ajudar também a priorizar o seu problema. E isso tudo é feito nessa fase inicial. A próxima fase é o controle do problema. No controle do problema é onde a gente vai se debruçar sobre o problema e vai realizar ali a investigação. O que está acontecendo aqui? Qual que são as causas raízes, os potenciais fatores contribuintes? Aqui eu também tenho algumas peculiaridades de coisas que as pessoas costumam falar, que as pessoas falam, vamos analisar a causa raiz do problema. Qual que é a causa raiz do problema? Quando a gente fala dessa forma, a gente tende a direcionar o pensamento para ser só uma causa raiz. E a gente sabe que na vida nunca nada é uma coisa só, né? Tudo acontece por diversos fatores. Então, se a gente tem dor de cabeça, são diversos fatores. Se tem algum problema na infraestrutura ou na sua aplicação, são diversos fatores, né? Por exemplo, na aviação. A aviação, quando acontece um acidente na aviação, é uma coisa extremamente rara, porque eles têm muitas redundâncias de vários sistemas, porque eles entendem que são diversas as coisas que podem causar aquilo. Então, essa criação, essa existência de diversas redundâncias é também uma forma de você ter proativamente um processo de problemas, né? A questão de quando a gente vai analisar a causa raiz, eu não gosto muito de usar, porque olha aqui essa imagem. É uma árvore enorme, que vamos supor que é o nosso problema. Ela não tem só uma raiz, ela tem várias raízes. Então, por que a gente fala a causa raiz? Ou a gente fala as causas raízes, ou a gente fala os potenciais causadores desse problema, os contributing factors, os fatores contribuintes. Porque daí a gente consegue abrir um pouco mais a nossa mente para entender que não são só uma coisa, são várias. Existem aqui algumas ferramentas que são recomendadas, né, melhores práticas. A primeira delas é os 5 porquês. Então, quando você identifica um sintoma, né, por exemplo, o servidor caiu, você vai fazendo as perguntas de porquê, até você chegar em um nível, que geralmente são 5 porquês, da causa raiz de o porquê aquilo aconteceu. Então essa é uma ferramenta que ela te direciona um pouco para esse pensamento de que teve só uma principal causa raiz. Então ela é um pouco tendenciosa, mas te ajuda muito quando você está ali no calor de um incidente crítico que aconteceu, e você quer endereçar alguma coisa mais específica e com uma celeridade maior. Agora, se você é que nem eu, que gosta assim de entender realmente que o copo ele não enche de uma vez, são várias coisinhas que vão enchendo, e que não é só eu pegar a última coisa que fez o copo transbordar, que é realmente a causa do copo estar cheio, eu acho que faz mais sentido utilizar o diagrama do fishbone, que é o espinho de peixe. Então a gente tem ali uma linha principal de investigação e a gente vai colocando ali, como se fossem as espinhas do peixe, quais foram as coisas que podem ter contribuído para aquilo.
E é importante nesse momento, que é essa fase do problema de investigação, do controle do problema, né, essa parte de investigação e diagnóstico, a gente ter um fórum com diversos especialistas para que várias pessoas consigam olhar de diversos pontos de vista, de diversas tecnologias e de diversos backgrounds técnicos, o que pode ser o causador daquilo. Então, às vezes, uma coisa que é muito óbvia para mim não é para você, porque eu estou olhando sobre uma perspectiva diferente. E essas são os fóruns, né, as reuniões, os meetings, que são as reuniões onde a gente realmente coloca as pessoas para pensar e fazer perguntas sobre o que pode realmente ter causado aquilo. Quem já tem mais experiência já sabe, ó, isso pode ser isso, já peguei um problema assim no passado que era aquilo, mas esse aqui está um pouco mais complexo. Conforme a complexidade da tecnologia vai aumentando hoje em dia, com várias camadas, é um PaaS, é um SaaS, tem container, não tem, a monitoração A, a monitoração B, já fiz sessões de causa raiz onde no fim a gente chegou à conclusão de que era um problema na monitoração, a ferramenta de monitoração que tinha dado problema e não era um problema de fato na infraestrutura. E deu um incidente crítico, todo mundo na call e blá 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 blá, e realmente o que estava fora era a ferramenta de monitoração e não a aplicação em si. Então é importante que a gente tenha todas essas visões. Então o fishbone, que é esse diagrama, eu gosto dele porque ele realmente faz a gente pensar em todas os fatores contribuintes. E a gente também se educar a não falar direcionando de um jeito que seja uma causa raiz. Vamos falar os fatores que contribuíram para isso, porque daí a gente consegue manter a mente mais aberta. Tem também diagramas de Pareto e tem algumas outras ferramentas também que a gente pode utilizar para fazer essa análise. Uma outra coisa que é essencial nessa fase é a documentação. A gente vai documentar tudo que a gente encontrou. E por que isso é tão importante? Muitas vezes a gente não vai ter recurso, tempo, dinheiro para chegar e resolver na raiz todos os problemas que a gente identifica. Se a gente identificar 5 fatores contribuintes, mas a gente entender que 2 ou 3 são os principais, os outros 3 são erros que a gente vai ter que conhecer, a gente vai ter que conviver com eles. Então é aqui que a gente tem o que a gente chama de processo de erro conhecido, onde a gente vai documentar, olha, a gente sabe que a resiliência da rede do ponto A para o ponto B não é muito boa, não temos fornecedores que querem fazer o cabeamento desse pedaço, não tem o que ser feito, é um erro conhecido, a gente não vai investir nesse momento nisso, então todas as coisas que forem instaladas nesse pedaço da rede a gente sabe que vai ter intermitência. Então esse é um exemplo de que é um erro conhecido e o que a gente precisa fazer agora é juntar duas práticas do IT, o que é gerenciamento de problema com gerenciamento de conhecimento, para que esses erros conhecidos sejam disponibilizados de uma forma que todo mundo tenha acesso, que todo mundo consiga pesquisar de forma fácil e que todo mundo fique ciente de que isso é uma coisa conhecida e que todos assumiram o risco de ter aquilo, ok? Nessa questão de investigação e diagnóstico, de análise de causa raiz, teve um jogo muito bom que eu joguei no PS5, que é o Alan Wake 2. Se vocês não jogaram, joguem. É muito bom. E eu sempre traço um paralelo de um espaço mental que uma das personagens principais é uma investigadora do FBI, a Saga Anderson, e ela tem um espaço mental onde ela faz exatamente isso, que eu falei aqui no diagrama de Chicago. Ela vai colando na parede todas as evidências, todos os fatos que ela tem, e aí ela vai juntando eles. E é muito legal você ver isso de uma forma visual, como ela vai fazendo ao longo do jogo, de acordo com as pistas e as evidências que ela vai fazendo. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês verem, mas esse é um dos jogos melhores que eu joguei nos últimos tempos, e ele é meio psicodélico, mas eu gostei muito. E eu acho que é muito isso, o trabalho e o perfil de quem trabalha com gerenciamento de problemas tem que ser essa pessoa curiosa, que gosta de investigar, que gosta de fazer perguntas, tem que saber lidar com os perfis um pouco mais técnicos e saber traduzir um pouco o que eles falam, né? Mas eu acho que principalmente essa questão de saber fazer perguntas e de manter essa mente curiosa, que vai querendo entender como é que tudo funciona. Então, se você tem esse perfil, eu acho que esse é uma linha de trabalho muito importante para você, que você vai gostar muito. Voltando aqui, a gente falou um pouco da fase de identificação do problema e um pouco da fase de controle do problema. Vamos agora então para a fase de controle do erro.
A fase de controle do erro é a fase onde a gente vai de fato trabalhar na solução. Então, dos fatores contribuintes que a gente identificou e que a gente selecionou para ser os que a gente vai endereçar uma solução definitiva, é onde a gente senta, põe a mão na massa, corrige e coloca em produção. Então faz parte desse passo, você desenvolver, corrigir, implementar em produção e fazer um período de monitoração até que isso realmente seja configurado como não está mais acontecendo. E aí então você revisa e fecha o problema. Bom, isso era o principal da teoria que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Esse é um processo que eu gosto muito e que eu acabei trazendo meio que em tudo para minha vida. Eu acho que inclusive foi um dos motivos de eu ter começado a fazer terapia há muitos anos atrás, porque eu queria identificar em mim a causa raiz de algumas coisas que eu fazia, porque eu reagia de tal forma quando alguém falava comigo de tal jeito. Então, fazendo aí um paralelo entre ITIL e a vida pessoal, eu acho que o gerenciamento de problemas, ele foi um dos grandes motivadores de eu também ir atrás do meu próprio autoconhecimento. Bom, uma coisa que eu também não falei até agora foi a questão com o paralelo de SRE. Então, uma das partes que eu falei foi a questão de problemas que são reativos, e aí dentro desse universo de problemas reativos, a gente tem os que são derivados de incidentes críticos, prioridades 1 e 2. E aí aqui, a prática do SRE, ela também traz o conceito de Incident Postmortem, que basicamente é a mesma coisa do que traz o problema, né, o gerenciamento de problema. Uma das coisas que eu gosto muito da prática do SRE em relação a isso, que ela trouxe uma visão mais humanizada, e ela fala que blameless postmortem, que a gente não está ali para achar culpados, porque isso é uma coisa que acaba acontecendo em alguns tipos de empresa. Quando você está realizando a análise da causa raiz, você não quer saber muitas vezes as pessoas não querem saber o que de fato aconteceu. Às vezes as pessoas só querem falar, o problema não é meu, vou jogar para o outro, porque daí a culpa vai ser dele, se tiver algum tipo de multa ou algum tipo de represália fiscal, financeira, vai ser para aquele time, não vai ser para o meu. Então eu acho que antigamente tinha muito dessas sessões onde a gente fazia, colocando diversos profissionais, elas serem muito de um jogando a culpa no outro. E eu acho que o SRE trouxe muito esse fator de você fazer um post-mortem sem culpa. A gente não está ali para achar quem é o culpado. Pelo contrário, a gente não trabalha num modo de culpa. A gente trabalha em um modo de identificar que de fato aconteceu para que isso não aconteça mais. Então eu acho que o SRE ele traz um pouco uma visão de um ambiente psicologicamente seguro, onde a gente consegue de fato colocar essas perguntas sem sofrer represálias, e de fato as pessoas se sentirem seguras para darem as opiniões delas e emitirem as opiniões delas, para que aquilo seja de fato investigado e chegado ao quais são os fatores que causaram aquele problema na tecnologia. Às vezes pode ser um erro operacional de alguém? Pode. Mas isso não quer dizer que a culpa é da pessoa. Isso pode ser muito parte de precisa de mais treinamento, precisa de mais conhecimento técnico, por que essa pessoa tinha esse acesso. Então não é sobre culpar a pessoa, é sempre gerenciar o sistema e não as pessoas, ok? Então eu acho que a visão do SRE que ele trouxe para o gerenciamento de problemas foi esse, e eu acho que o gerenciamento de problemas também tem muito a contribuir para essa prática do incident post-mortem, porque se você só segue ao pé da letra o que está escrito nos livros do SRE, ele não traz um registro específico de como que você vai fazer o controle das atividades que foram mapeadas nessa sessão do post-mortem. Então você faz a sessão, você tem super legal, todo mundo trabalhando junto, mapeando o que foi, o que aconteceu, quais vão ser os próximos passos, e aí o controle disso até chegar no fim, até ser entregue, até ser testado, e para fechar esse loop, ele fica um pouco em aberto. E aí eu acho que é aí que o gerenciamento de problemas também pode contribuir muito para a parte do SRE, ok? Nessa prática específica de Incident Post-Mortem.
Então agora vamos para o computador, que eu vou mostrar um pouco das principais ferramentas que a gente tem hoje de gerenciamento de ITSM, como que é o módulo de problemas e também procurando algumas vagas no LinkedIn. Bom, vamos lá. Esse aqui é um vídeo que eu só digitei aqui no Google Problem ServiceNow, que eu queria mostrar para vocês como que é o ServiceNow com o gerenciamento de problemas. Então aqui você tem o número do problema, aquela questão que eu falei da priorização que está lá no primeiro passo, né? A gente prioriza o problema, a gente descreve aqui qual vai ser o problema, né? E aí a gente também pode entender se ele realmente veio de um incidente ou não, você coloca aqui qual que foi a origem desse problema. O que eu gosto dessas ferramentas é que ela já tem aqui os principais passos que a gente vai ter de trabalhar nesse problema. Então, uma vez que você termina de digitar os principais pontos, você vai fazer ali o assessment, que é, vamos identificar realmente esse problema, quais foram os gatilhos, qual que é a prioridade, que é tudo relacionado ao primeiro passo. No segundo passo da gestão de problemas é o quê? Vamos analisar a parte de causas raízes, de contributing factors, então ele já tem aqui. E é bem simples de você ir passando de um passo pelo outro, porque a ferramenta ela já te direciona aí fazendo as coisas nesse sentido. E aí então você vai para a parte do controle do erro, que é o Fix in Progress, e então você passa para o próximo passo, que é você monitorar se aquela solução realmente surtiu efeito. Então esse é um modelinho básico do ServiceNow que eu gosto muito. E tem algumas outras coisas aqui que eu acho interessante de mostrar, que você preenche, né, o problem, e aí você, primeiro, tem aquela questão toda do relatório, que você consegue, então, fazer uma governança, mostrar ali para a diretoria, ó, a gente tem todos esses problemas nessas áreas, com esses itens de configuração e tal, que isso é bem legal. Mas tem também aqui uma questão, que é a questão, quando você está aqui na parte de análise de causa raiz, de você criar tarefas para as pessoas. Porque muitas vezes você tem um time A, um time B, um time C, que identificaram fatores contribuintes inúmeros e que eles precisam, às vezes, analisar algumas coisas para realmente entender se aquele lance fez sentido. Esse é um problem task, tá vendo? Aqui ele não tem mais um número de um problema, é um problem task. Legal, porque você abre, então tem lá uma task que ele está utilizando de causa raiz, por exemplo, e aí ele assina para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, tá vendo? E aí essa pessoa vai ser responsável e você consegue colocar uma data, ó, você tem até essa data. E aí você faz essas reuniões, esses fóruns de governança, aonde você vai conseguir falar, ó, essa data aqui que você tinha falado que você ia fazer essa ação, ela não chegou ainda, tal, como é que tá em relação a isso? Então isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa questão de você fazer o controle das tarefas, porque daí você consegue de fato ver de uma forma simples, na principal tela do problema, todas as tarefas que tem designado. Aqui ele está fechando a task, tá vendo? Ó? Então, as tasks do problema agora foram fechadas. E aí aqui no root cause, ó, ele consegue ver, tá vendo? Ele tinha uma só ali. Deixa eu voltar aqui naquela telinha, mas você pode... Aqui, ó, essa telinha aqui. Então, aqui você pode abrir uma task para diversas pessoas e também as pessoas vão poder justificar o tempo delas que elas trabalharam, né? Então, ó, trabalhei nessa task, tá aqui, como que eu trabalho, né? Faço uma reunião inicial ali com o time para identificar os principais contributing factors, assim como o SRE determina, e aí abro uma task para cada pessoa com uma data, tipo, ó, vocês querem alguma reunião de follow-up ou a gente pode seguir pela ferramenta de forma síncrona? E aí, se eu vejo se tem alguém que não está ali fazendo muito bem de forma síncrona, acabo pingando a pessoa. E a gente acaba tendo também fóruns de governança a cada 15 dias para fazer um display. Ó, a gente tem todos esses problemas, esses aqui estão on track, esses aqui estão overdue. Vamos entender quais são os blockers, né? Quais são os bloqueios que esses problemas estão tendo, precisa do apoio de alguém, de quem. Então, isso assim, já é recomendado pelo ITIL há muito tempo, acho que desde a versão V2 que tem esse processo de gerenciamento de problemas dessa forma. Então, isso é muito legal. Todas as outras ferramentas, eu acho que elas são muito parecidas em relação a isso. Eu não acho que tem alguma coisa muito diferente. E aí, agora a gente vindo aqui para a parte de jobs. Vamos olhar vagas.
Confesso que fiquei um pouco surpresa que não existe muita vaga para Problem Manager. Há um tempo atrás existiam muitas, e o que eu acho que as empresas estão fazendo no momento, eles estão juntando o processo de problema com o processo de incidente. E isso acaba sendo uma coisa um pouco perigosa, porque quando você está no modo incidente, você tem que apagar o fogo, você tem que resolver. E se você coloca pessoas com perfil de incidente para fazer problema, as pessoas no momento do incidente vão começar a fazer perguntas que elas querem entender a causa raiz, e isso pode evitar ou atrasar a resolução do seu incidente. Então vale a pena ficar um pouco atento nisso. Mas achei aqui as vagas de incidente realmente com perfil para problem. Ó, além de você Senior Role, Reporting Head of Payment, Monitoring, você vai ter que estabelecer, né, o processo de monitoring, e aí aqui, comunicar tudo para os stakeholders e fazer a Post-Incident Review, RCA é a sigla para Root Cause Analysis ou análise de causa raiz. Então, ele realmente espera que você também faça esse controle dos problemas, dos Post-Incident Reviews, e que crie toda essa questão de Problem Management, né? Então, eu entendi que está agora juntando um pouco incidente com problema. Eu acho que se é um cargo mais sênior faz sentido, mas também é importante que você tenha pessoas num cargo menos sênior fazendo análise de causa raiz, porque também é importante a gente sempre estar ensinando as pessoas que estão vindo, né? Então, eu entendi que a maioria das empresas está juntando. Tem também a questão de muitas vagas em geral uma pessoa que sabe de ITIL, né? Então, isso foi uma coisa que eu também achei bastante. Mas vale a pena dar uma olhada, como eu já disse, se você tem interesse nessa área, de migrar para essa área, os cursos de ITIL do ITSM na prática, vão entrar aqui, é muito bom, eu recomendo demais. Ele está fazendo agora até curso de SRE, e o René, ele é assim, sensacional em explicar. Ele tem o ITIL Foundation, tem esse aqui que eu fiz, o Problem Practitioner, recomendo demais, o COBIT também, o SRE Foundation. Então, assim, se vocês quiserem dicas de aprender mais sobre isso, gente, vem aqui para o ITSM na prática, recomendo muito. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você também é apaixonado por Problem Management ou por gerenciamento de problemas assim que nem eu, deixa aqui nos comentários alguma coisa que eu possa ter esquecido, que eu possa ter deixado passar. Compartilha também a sua experiência, que eu acho que um dos objetivos de eu ter criado esse canal é a gente criar uma comunidade forte em relação à ITSM. Deixa aqui a sua experiência, compartilha com os outros, porque a ideia é que quanto mais pessoas compartilhem, mais pessoas comecem a conhecer e entender o quanto é interessante também trabalhar nessa área, ok? Então, ficamos com uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.